Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para falar da Palavra de Deus, para que nós possamos entender mais aquilo que o Senhor quer e o que o Senhor não quer. Nós vamos falar hoje, irmãos, de dois assuntos, duas coisas que me maravilham. É o cego de nascença e a mulher do poço de Jacó. E passando Jesus, no capítulo 9 do livro de São João, o Evangelho de São João. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns dizia: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Dizia-lhe, pois, como se te abriu os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram seus pais, os pais do que agora via, e perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, veio agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazê-los também seus discípulos? Então injuriaram, disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés,
mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, de que vós não sabais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Tu és nascido todo em pecado, e ensina-nos a nós. Uma boa pergunta. Interessante, irmãos. Eu me maravilho quando leio essa passagem daquele homem que era cego. Aquele homem foi um cego de nascença, ele nasceu cego. Ele nasceu cego. Será que ele foi em alguma escola para aprender? Será que ele era levado ao templo para ouvir a palavra? Porque nós sabemos, a palavra nos diz, que ele nasceu cego. E não tinha como aprender. Não tinha como ler. Mas o que me empolga, irmão, o que me maravilha é a resposta daquele homem para os sábios. Quando ele disse, respondeu-lhe, já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então enjuraram e disseram: discípulo deles sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Eles não sabiam de onde Jesus fala. Eles diziam que era discípulo de Moisés, mas por que não acreditavam em Jesus? Se o próprio Moisés disse: o Senhor vosso Deus vos levantará um igual a mim mesmo, e ele vos ensinará tudo. Então, irmãos, por que eles não conheciam essa palavra? Por que eles não entendiam isso? Será que eles leram isso? Eles não eram sábios? Tinha escribas ali, sacerdotes, principais. Será que eles não leram isso? Esta palavra que Moisés deixou? Se eles eram discípulos de Moisés, por que eles não aceitou o que Moisés falou? No verso 30, ele diz, aqui fala: o homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha de que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Aqui, irmão. Ele dizendo: ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Mas no verso 30 ele diz: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Eles não sabiam de onde Jesus era, porque eles não examinavam direito a Escritura, eles não tinham nada de Deus na vida deles, porque se tivesse, eles acreditavam. Mas o que me admira é aquele homem, irmãos. Aquele homem pregou para aqueles sábios, sacerdotes, principais, escribas e fariseus. Aquele homem que era cego, não tinha conhecimento nenhum. Não sei se ele sabia ler, mas ele deu uma palavra, irmãos. Deu um exemplo àqueles homens que Deus tinha dado sabedoria a ele naquele momento. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Onde ele adquiriu tanta sabedoria para responder?
aos sacerdotes. E ele ainda diz: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Olha, irmão, desde o princípio, ele sabia disso. Que desde o princípio do mundo, desde o princípio, nunca houve alguém que abrisse os olhos a um cego. E ele disse: se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. E eles responderam e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Eles expulsaram aquele homem. Eles expulsaram aquele homem, irmãos. Mais um momentinho. Estou de volta, irmãos, para concluir. Os irmãos me perdoem por eu ter saído. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós. Eles fizeram uma interrogação: e nos ensinas a nós? Eles fizeram interrogação. E eles, irmãos, testificaram que aquele homem que foi cego e agora via, estava ensinando a eles. E nós aqui lemos e entendemos que ele deu uma lição naqueles homens. Aqueles homens que eram sábios, entendidos, arrogantes, escribas, irmãos, que escrevia a lei, os fariseus, os principais dos sacerdotes. Aquele homem deu uma lição de moral e conhecimento àquelas pessoas que se diziam tão sábias, que diziam dono da verdade. Irmão, não precisa ter. Aquele homem nos ensina, nos dá uma lição, nos dá a entender que não é preciso nós buscar a sabedoria humana para falar de Jesus, para falar a verdade a respeito de Jesus. Não precisamos, irmãos. Não precisa, o homem não precisa. A pessoa não precisa ser doutor em teologia, não precisa ser sábios, não precisa ter universidade, nem faculdade. Ele precisa ter de Jesus o conhecimento. E Jesus deu àquele homem, irmãos, conhecimento para responder àqueles homens. Como ele disse aqui, ó. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aonde ele aprendeu tudo isso? Aonde ele aprendeu, irmãos? Aonde ele aprendeu todas essas coisas? E aqueles homens que eram formados em sabedoria não sabia disso. Não soubera responder o homem, não aguentou, irmãos, aquele homem. Aquele homem que era cego e agora era um pregador do Evangelho. Foi tanto que eles não aguentaram que expulsaram do templo. Expulsaram ele de lá. Agora Jesus ouviu que eu tinha expulsado e, encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Olha, irmão, ele não sabia, irmãos. Ele não sabia quem era Jesus. Porque ele disse: o homem que passou o lodo nos meus olhos me disse para que eu fosse no tanque e me lavasse e visse. E eu fui e lavei-me e vi. Mas Jesus não estava mais ali. Ele disse:
E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo. Olha, irmãos, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê, sejam cegos. Olha, irmãos, aqueles que não vê, vejam, aqueles que vê, sejam cegos. Aqueles que eram donos da verdade não estavam vendo. Aquele que era cego e agora via, sabia de tudo isto, deu uma lição de sabedoria, uma lição de moral àqueles homens. Irmãos, é assim que Jesus usa. Eu me maravilho, irmãos, com este homem que deu uma lição de moral e de sabedoria àqueles fariseus. Mas outro assunto, irmão, que me maravilha tanto é a mulher do poço de Jacó. Quando Jesus ficou ali no poço, os seus discípulos foi à cidade, e ele estava ali e chegou uma mulher para tirar água, e Jesus estava ali. E Jesus falou para ela para que ela desse água para ele. E ela disse: como podes, tu sendo judeu, me pede água a mim, que eu sou samaritana? Que o judeu não se dava com os samaritanos. Os judeus tinham os samaritanos como cães, como ralé. As pessoas mais nojentas, para eles eram os samaritanos. Eles eram tão santos, irmãos, que Jesus fala a respeito daquele homem que foi atacado por marginais e o feriram, deixaram lá, que passou um levita, olhou de largo, passou de lado, foi embora, passou um sacerdote também, passou de largo, foi embora, mas vinha, irmãos, um samaritano e olhou e viu aquele homem lá. Ele vinha deles, subiam para Jerusalém, aquele homem estava descendo, e viu aquele homem lá, e foi lá, e tomou ele, untou com óleo as suas feridas, e levou e deixou na estalagem, e disse e pagou a ele: toma tanto, e se em alguma coisa tu gastares mais, quando eu voltar, eu te pago. Então, os judeus eram assim. Mas aquela mulher conversando com Jesus, Jesus disse: vai lá e chama o teu marido, e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: falaste bem, porque disseste não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tem não é teu. E Jesus começou a conversar com ela. E ela ali, irmãos, Jesus falando com ela, disse: eu sei, Senhor, que quando o Messias vier, nos ensinará tudo. E Jesus disse para ela: eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Aqui mesmo está nesse verso aqui. No verso 37, Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Olha, irmãos. Tu já tens visto, é aquele que fala contigo. Jesus disse para aquela mulher: eu sou o que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Veja só, irmão, 2 assuntos iguais. Quando Jesus disse aquilo para ela, irmãos, falou toda a vida dela, e ela correu, deixou o seu canto na cidade, e foi falar com os seus lá na cidade onde ela morava. E ela disse: olha, achei um homem que me disse toda a minha vida: porventura não será esse o Messias que havia de vir? Porque Jesus tinha dito: eu sou. Ela disse: quando o Messias vier, nos ensinará tudo. E Jesus disse: eu sou o que falo contigo. E ela creu, irmãos. Ela creu e correu até a cidade e falou com os moradores daquela cidade, os seus parentes, e eles vieram até Jesus. Toda aquela cidade veio até Jesus para ver esse homem. E eles chegando ali, eles creram. Eles disseram: olha, já não é pelo teu dito, mas é porque nós vimos e cremos que ele é o Messias, o Salvador do mundo. E assim, irmãos, há muitos de nós que não conhecem Jesus ainda, não sabem quem é Jesus, não entendem Jesus. Há muitos de nós desse jeito, falta de conhecimento. Como os fariseus
os sacerdotes e os principais e os escribas. Há muitos escribas, há muitos sábios que não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus. E maravilhoso, irmãos, que não adianta ser sábio. O que adianta é crer em Jesus, receber Jesus em sua vida, ser morada de Jesus. Isso que é interessante. Isso que é interessante. Ser morada de Jesus. Ser morada de Jesus. Isso que é importante para nós, irmãos. A sabedoria, irmão, tudo neste mundo fica aqui. Tudo neste mundo fica aqui. É como Paulo diz, tudo aqui fica. O único importante que vai permanecer no céu é o amor, a caridade e o amor. Esse vai permanecer no céu para sempre. Mas tudo que é o amor, irmão, não é material. Há o amor material e o amor espiritual. O amor de Jesus é espiritual para conosco. E esse vai permanecer para sempre nos céus. Por toda a eternidade. Se nós vivermos, irmão, no amor espiritual, no amor de Jesus, nós vamos viver para sempre com Ele. Então, irmãos, vamos seguir o exemplo destas duas pessoas que nos deu um exemplo. A mulher do poço de Jacó e aquele homem que era cego de nascença. E tem mais exemplos ainda, irmãos. No decorrer dos tempos, eu vou trazendo para os irmãos. Por isso, irmãos, eu agradeço mais uma vez ao Senhor Jesus, que me deu essa oportunidade mais uma vez. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que as bênçãos vos sejam multiplicadas dia após dia. E Jesus vos fortaleça para que possa prosseguir nesta jornada. Dia após dia. Sempre sendo vencedores na luta. Porque a luta Jesus já venceu por nós. E nós somos vencedores nas lutas, não as lutas. Somos vencedores nas lutas. Porque Jesus venceu a luta. E nos fortaleceu para que fôssemos como Ele. Amém, irmão? Que a graça do nosso Jesus Cristo permaneça em nossas vidas. E amanhã estarei aqui outra vez, irmão, falando de outros assuntos. Amém, irmãos? E amém.